Ok, muito boa noite. Aqui estamos novamente pela graça de Deus. Vamos ter um tempo aqui com a palavra de Deus aberta, para poder estar um pouco nesse tempo onde estamos fazendo todo o nosso serviço online. E eu creio que Deus, ele é bom o tempo todo, ele sempre tem o seu jeito de trabalhar em nossas vidas, conosco e através de cada um de nós. Amém? Ok, hoje nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre um tema muito importante para todos nós que somos nascidos de novo, um tema que muitos não que não muito desse tema, mas eu sei que é tão crucial que nós entendamos um pouco sobre esse tema que nós vamos compartilhar nessa noite. E se você fica comigo nos próximos 20 minutos, tenho certeza que você vai gostar muito, né? E vai ser um tempo joia, ok? Vamos abrir nossa Bíblia, a palavra de Deus comigo nessa noite em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, fala que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, você entende isso nessa noite, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem tudo me convém. Tudo está lícito para que eu faça, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Como nascido de novo, como filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Sabe, mas tem algumas coisas que eu preciso ter discernimento, porque não convém para mim fazê-las, não convém para mim efetuá-las, tais coisas, algumas coisas em minha vida, né? Em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, está escrito, Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15 está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a lei. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha, nesse tempo, né, onde nós estamos reclusos em nossas casas, esperando passar esse mal que está afligindo o mundo, né, esse vírus, sabe, em alguns lugares, em algumas casas, o inimigo tem tomado proveito e trazido assuntos do passado mal resolvidos para o presente momento. E tem havido discussões, né? Porque alguns estão dando ouvido à sua carne, à própria carne. E a carne, nós sabemos que quando nós andamos na carne, nós não podemos agradar a Deus. E todos nós estamos sujeitos a andar na carne. Tudo eu posso fazer, mas algumas coisas não me convém a fazê-las, né? Então, é para nós pensarmos um pouquinho nessa noite, né, sobre esse ponto, né, que infelizmente o inimigo ele traz pensamentos para que hajamos na carne, e quando nós agimos na carne, conflitos acontecerão. Conflitos acontecerão. Em vez de nos unirmos, um tempo de oração, um tempo de, sabe, apegar, ter mais, sabe, um afeto
né, de irmão em Cristo, alguns de nós estamos acabando dando ouvido à nossa carne. E a carne, a amizade, andar na carne, é inimizade com Deus. Romanos capítulo 8, está escrito que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. E aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, também está escrito o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Opostos entre si, para que não façais o que, porventura, sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ei, vê as obras da lei, a obra da carne, e nós não vamos entrar nesse mérito nessa noite. Mas sabe, amados, é tão importante para nós, é tão crucial que tenhamos discernimento das coisas que estão acontecendo à nossa volta nesses últimos dias, né? Nós não podemos andar na carne, dar ouvido a pensamentos que vêm do abismo e de assuntos mal resolvidos para nos afligir nos dias atuais. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu posso fazer qualquer coisa, você pode, nós podemos, mas nem tudo nos convém fazer. Nem tudo nos convém fazer, precisamos desse discernimento. E sabe, a carne, ela é uma dos nossos inimiga do crente, inimigo daquele que é nascido de novo. Se nós darmos ouvido à nossa carne, vai haver confusão, vai haver, sabe, nós vamos acabar pecando. E o pecado, sabe, ele está no tempo todo, né, na nossa porta, né? Nós vimos lá em Gênesis capítulo 4, né? Deus falou para Caim: eis que o pecado jaz à sua porta, eis que o pecado jaz à porta. E sabe, amados, o pecado jaz à nossa porta. Em Números capítulo 32, versículo 23, né? Está escrito que o pecado, ele nos persegue, né? Ele vai nos achar algum momento da nossa vida com Deus. Então, o pecado jaz à nossa porta, o pecado nos persegue, e em Salmos, capítulo 51, versículo 3, Davi diz que eis que o pecado está sempre adiante de mim. O pecado está sempre diante de mim. Então, o pecado, ele nos persegue. E ele nos persegue, não só nos persegue, mas também ele está adiante de nós. Ele jaz à nossa porta. E mais, o pecado, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala que ele tenazmente nos assedia. Sabe o que significa isso para nós? O pecado, ele insistentemente nos exprime, nos cerca. Olha só, para nós que somos nascidos de novo, precisamos ter discernimento que tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Olha, amados, o pecado, ele nos persegue, ele está à nossa frente, como eu falei em Salmo 51, 3, ele nos exprime, e o pecado também, ele nos envelhece. Ele nos envelhece. Quando nós ouvimos a nossa carne, nós pecamos, e nós vamos nos envelhecer. Sabe, em Salmos capítulo 32, olha comigo, Salmos 32, Davi diz o seguinte, Salmos 32, está escrito o seguinte: bem-aventurado o homem, a partir do versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos,
todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Olha, enquanto eu calei os meus pecados, me envelheceram os meus ossos. Então, o pecado, como está em Gênesis, ele jaz à nossa porta. O pecado, como está em Números 32, 23, ele nos persegue. E como nós falamos também em Salmos 51, 3, ele está diante de nós. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele nos exprime, ele insistentemente nos exprime, nos cerca. E o pecado nos envelhece. Então, se nós darmos ouvido à nossa carne, sabe, nós vamos pecar. Quantos hoje dos filhos de Deus que espalhados pelo mundo, né, em casa, que estão em casa, são obrigados a ficar em casa por causa desse vírus, estão entrando em discórdias nas suas famílias, com seus irmãos em Cristo, né? Em Cristo, irmão de carne, em Cristo, e estão trazendo conflitos porque estão dando ouvidos à carne que é inimiga, nossa inimiga. Uma das nossas inimigas é a carne, e o inimigo vai usar contra nós para trazer conflitos em nossas residências, em nossas casas. O inimigo é sagaz. Precisamos entender isto hoje, amados, e nós temos essa natureza pecaminosa, somos salvos pela graça de Deus, nós temos a vida eterna, porque a palavra de Deus garante que nós temos a vida eterna, mas nós temos ainda a velha natureza, temos a carne que milita com o espírito o tempo todo, e a carne quer tirar vantagem, mas nós sabemos que a carne é inimiga de Deus. Precisamos dar nossos ouvidos à palavra de Deus. Sabe, nós que antes estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, sabe, cada um de nós antes de nascer de novo, estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Sabe, e mais, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Fala que o nosso coração era desesperadamente corrupto. Olha, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, falei a radiografia do coração humano. Sabe, amados, por isso, Deus, quando enviou seu Filho Jesus Cristo, para que não, sabe, consertasse a nossa carne. Pelo contrário, nós morremos com Cristo na cruz, fomos crucificados com Cristo, Romanos 6,6, mortos com Cristo, Romanos 6,8, sepultado e ressurreto com Cristo. Agora não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, Gálatas 2,20. Então, o inimigo quer trazer, sabe, a nossa velha natureza para nos liderar nos dias atuais. Precisamos ter discernimento, porque tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Tudo posso, mas nem tudo nos convém a fazer, a efetuá-los. Por isso precisamos ter esse discernimento. Por exemplo, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando aqui, ele chega à conclusão no capítulo 7, versículo 24, ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo, do corpo desta morte? Desventurado homem que sou. Olha,
Desventurado homem que sou. Mas aí no versículo 25 e o capítulo 8, versículo 1, que são os versículos mais lindos da palavra de Deus. Olha, ele fala no versículo 24, desventurado homem que sou. Mas no versículo 25 ele fala, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Aleluia! Aleluia! Olha, Paulo fala, olha, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. A minha carne não consegue fazer o bem que eu quero. Desventurado homem que sou, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entende isso hoje comigo? Olha, cada um de nós que conhecemos a Cristo Jesus como Salvador pessoal, sabe, nova criatura, nós somos. Em 2 Coríntios 5,17, nova criatura somos. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, né? E Paulo diz o seguinte, no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, amados. Perdão, vamos ali. Olha que versículo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda somos pecadores. Cada um de nós que nascemos de novo, até o arrebatamento da igreja, o pecado vai nos perseguir, como nós vimos em Números 32, 23. O pecado vai estar sempre adiante de nós, como vimos em Salmos 51, 3. O pecado vai sempre nos espremer, né? Nos cercar com intensidade, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. O pecado sempre jaz à nossa porta, mas nós não vamos, dar ouvido à nossa carne, porque quando nós ouvimos a nossa carne, nós pecamos. E pecar, faz nós perdermos a comunhão com Deus. O pecado afasta-nos da presença de Deus. O pecado, nos afasta da graça de Deus. O pecado, ela não tira a nossa salvação que é eterna, porém, nós perdemos a comunhão com Deus. Por isso, o pecado não pode, dominar nossas vidas nos dias de hoje. Não dê ouvido à sua carne. A carne milita com o Espírito, a fim de fazer-nos desviar da presença de Deus, do nosso chamado perante Deus. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Oh, amados, que privilégio que nós temos nessa noite de pensar com Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro disse, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O justo morrendo pelos injustos, que éramos nós. Agora, a justiça de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21,
Paulo escreveu o seguinte, olha lá, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos, tornássemos justos diante de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Agora nós temos a vida eterna. Sabe, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 23. Justificados gratuitamente mediante a fé no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos regenerou, nos purificou. Sabe, o sangue de Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. Agora nós somos novas criaturas. Porém, a pergunta é, e quando nós pecamos, o que fazer? Sabe, nós temos um lugar de refúgio. Nós temos um lugar de refúgio quando nós pecamos, quando nós erramos. E esse está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Então, quando você e eu, nós pecamos, e nós vamos pecar até o arrebatamento da igreja, infelizmente. Nós vamos ter momento que nós vamos cair. Mas sabe, quando nós caímos, nós confessamos nosso pecado. E é como se nós tomássemos um tropeção e caísse no chão, levantasse, sacudisse a poeira, levantasse e continuasse caminhando para frente. Esse é como quando nós erramos e confessamos o nosso pecado. Nenhuma condenação há. Está consumado. Jesus morreu na cruz uma única vez por toda a eternidade, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Então, amados, mesmo que o pecado tenazmente nos assedia, nos exprime, mesmo que o pecado está adiante de nós, mesmo que ele nos persegue, mesmo que ele esteja à nossa porta, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo me é lícito a fazer, nem tudo nos é lícito fazer, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, está escrito o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nesses dias que nós estamos em casa, sabe, às vezes não tem mais nada o que fazer, sabe, às vezes, ficamos cansados de ficar dentro de casa, estamos doidos para sair, mas sabe, o inimigo pode trazer pensamentos, coisas mal resolvidas do passado, para trazer conflitos dentro das suas casas, dentro das nossas casas. Cuidado, tenha discernimento, sabe, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo escreveu, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Então, quando vem um pensamento na nossa mente que nós sabemos que não é de Deus, que são situações que já foram resolvidas, ou que sabe que pode gerar um tipo de condenação, um tipo de culpa, e quando nós vemos essas coisas vêm do abismo, do inferno. Então, nós vamos levar cativo diante do Senhor. Fala, Deus, essa coisa, sabe, não pode fazer impactar minha vida hoje, porque Jesus morreu por mim, e Jesus me perdoou, Jesus purificou. Então, não há mágoas, não há mais condenação. E sabe, é como se você desse um soco na cara do inimigo. Então, amados, que nesses dias nós possamos ter esse discernimento. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo nos convém a fazer. Vamos concentrar nas coisas de Deus. Esse mal que está afligindo o mundo, logo, logo passará. Vai passar. E nós vamos sobreviver em nome de Jesus com essa situação. Amém? Sabe, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal, sabe, eis uma oportunidade. Hoje você pode ter a garantia de vida eterna. Sabe, eu não estou falando para você mudar de religião, não estou falando para você parar de fazer o que você gosta. Estou falando de algo que vai muito além dessas coisas.
algo mais alto do que nós mesmos. Estou falando de ter vida eterna com Deus. Essas coisas, depois que nós temos a vida eterna, o Espírito Santo vai nos direcionando e nos dando discernimento do que devemos ou não fazer. Mas agora, não estou falando disso. Agora estou falando que você pode ter a vida eterna com Deus hoje, se você ainda não tem. Sabe, Jesus veio para morrer por nós. João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Talvez você nunca ouviu isto. Sabe, Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Ele disse em João 12, 27, com esse propósito eu vim para esta hora. Em João 10, 18, Jesus diz: eu voluntariamente dou a minha vida. Em João 12, versículo 32 e 33, Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou 7 frases. Nós não vamos falar sobre elas hoje. Mas a última frase, ele gritou: está consumado, está concluído, acabado. Ele gritou. Isso revela para nós que ele não foi vítima de Satanás, ele não foi vítima dos judeus. Jesus morreu porque ele quis. Ali estava o Cordeiro de Deus, morrendo por você, morrendo por mim. Né? Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, se ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Também, né, Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz também: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você entendeu essa mensagem hoje, sabe, ainda não tem certeza da sua salvação, não deixa para amanhã. Agora, onde você está, seja em frente ao seu celular, seja em frente ao seu computador, sabe, abaixa a cabeça, entrega a sua vida a Jesus Cristo, deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele te dar essa garantia de vida eterna neste momento. Fala com Ele nesse momento, fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entrego a minha vida nas suas mãos nessa noite de quarta-feira. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus. Então agora você é um filho de Deus. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Está escrito: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. Então agora você tem a vida eterna. Você pode falar com Deus como Pai. Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Olha, se você gostaria de falar comigo aqui no privado, aqui do Facebook, aqui, pode falar, me chamar, pode falar comigo, eu terei maior alegria de falar contigo, de poder orar com você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus traz uma proteção em nome de Jesus, uma proteção espiritual, que nós possamos estar protegido, né, desse vírus que está causando esse grande mal às pessoas no mundo, que possamos estar protegidos. E se ele vier a nos atacar, que nós possamos, nosso organismo, resistir firme em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos ter sempre discernimento, que tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Que Deus te abençoe, abençoe a você, abençoe a sua família, em nome de Jesus.